É com grande alegria que a gente tem esse tema tão importante para nós, né? É costume de todas as atividades, todos os eventos que nós vamos iniciar na Casa Espírita, sempre acompanhado inicialmente com a prece. Porque ela é a harmonia e ela é importante nas nossas vidas. Nós vamos passar não só pelo Evangelho segundo o Espiritismo, mas também vamos pegar vários livros que nos falam de prece. Porque o nosso mestre amado, ele sempre iniciava e sempre estava perto da prece. Várias passagens que a gente tem dentro do Evangelho, e ele sempre orava ao Pai, sempre pedia, sempre estava ali juntinho. Então eu vou entrar dentro desse tema, já começando com o livro Pensamento de Emmanuel, que ele fala justamente dessa questão 659 do Livro dos Espíritos. E o livro que fala Martim Peralva, né, através de Emmanuel. Toda prece constitui, em essência, um ato de adoração. Podemos verificar essa explicação no Livro dos Espíritos, nessa questão 659. Nela, a prece, estejamos no louvor, no pedido, no agradecimento, põe-se a alma humana em reflexão interior ante a majestade divina. O conhecimento espírita vai, pouco a pouco, corrigindo as distorções e o arcadismo no que se diz a respeito ao entendimento da prece, seus objetivos e consequências. Por ela, ligamos a Deus pelo concurso das luminosas entidades que representam a sabedoria e o amor nos inenumeráveis planos da vida. Segundo o ensino doutrinário, podemos na prece realizar 3 atos fundamentais que independem, principalmente, vamos ver esses itens, do lugar, do tempo, idioma, duração. E ela nós podemos colocar 3 posicionamentos importantes que fazem parte da nossa vida, que é o louvor, o pedir e o agradecer. A nossa prece sempre envolve, né, sempre está envolvendo esses três pilares fundamentais. Ou você, quando está em perigo, logicamente a gente vai lá e pede ajuda. Quando a gente está agradecido, geralmente a gente vai lá, obrigado, Senhor. E o louvor, né? E é que a gente tem que envolver nesse momento, como fala bem mesmo, né? A sabedoria e o amor. Quando a gente inicia a prece, a gente enaltece quem? Aquele que nos criou, o Pai mesmo. Então é essa posição que nós temos na vida, que nós temos que plasmar todos os nossos pensamentos nesses 3 itens, sempre, né? Kardec vem colocando nessa questão justamente isso, sempre envolve. No momento de perigo, a gente sempre pensa em Deus, né? E será que a gente volta realmente para agradecer? A gente tem que estar sempre com esse momento também na nossa vida, de agradecer as bênçãos recebidas, porque quando a gente pede, a gente recebe, é normal que a gente agradeça. E o louvor é quando você olha tudo aquilo, né, da natureza, desde o filho, da mãe, do pai, você sempre acha que ali está representando Deus em todos os momentos. Quando dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, usamos esta ou aquela forma verbal, nesta ou naquela atitude física, estamos invariavelmente louvando a Deus, sua misericórdia, sua justiça, porque é o Criador, e estamos elevando o nosso pensamento respeitoso e agradecido, confiante e sincero. A prece é uma conversa entre ambos com Deus, nosso Mestre Senhor, com os amigos espirituais. Então não tem essa preocupação de palavras bonitas, de como que eu vou fazer a prece, mas eu não sei orar. Tem muita gente que fala assim, mas eu não posso fazer a prece, não sei o que eu vou falar, o que eu vou falar. Deixa fluir dentro do coração, deixa o coração falar.
É essa a forma sincera, né? Como o mestre realmente fala, e a gente se ligar, é essa conversa, é você, né, como eu vou falar, no momento, no tempo e a hora, não tem isso. É o teu tempo, é a tua hora, você faz o teu tempo, você faz a sua hora. Podemos entrar em essa sintonia em qualquer lugar. É o diálogo silencioso, humilde, contrito, revestido de uma unção e fervor, em que o filho pequenino imperfeito fala com o Pai, poderoso e bom, perfeição das perfeições. Então é aquele seu momento seu e dele. É o momento que você para, é o momento que você coloca realmente naquele estado de humilde, porque você está perto dele, você sabe que ele é o Pai, e você se coloca nessa sua posição. No item 5, nos diz, do Evangelho: seja o que for que peças na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedires. Aí Marcos fala para a gente, no capítulo 11, no versículo 24. Agora vamos aos nossos questionamentos, porque toda reflexão, todo estudo leva a um questionamento, leva a um porquê, leva a uma mudança realmente de atitude. Será que funciona assim? Eu peço e pronto? Sou atendido? Se Deus criou as coisas e sabe de todas as coisas, eu preciso orar e pedir? Esse questionamento está no Evangelho. Será que muda o meu destino? Porque o objetivo da prece não é informar a Deus o que está acontecendo? Esse questionamento vem exatamente nesse capítulo, para nós refletirmos sobre como, o porquê, como funciona. Do item 6 do Evangelho nos diz: há quem conteste a eficácia da prece, como fundamento no princípio de que, conhecendo Deus e as nossas necessidades, inútil se torna expor. E acrescenta os que assim pensam, que acham ser tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser subrogadas ao capricho de mais um ou mais. Daí cresce que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai uma grande distância. Será que nós somos marionete? Vai daqui, vai para ali, você tem que fazer isso, seu destino está destinado a isso, é isso. Então nós somos assim, não intervimos em nada. Será que é assim mesmo? Se fosse assim, nada seria mais no homem senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los. Não deveria ter procurado desviar do raio, porque se vem um raio, ele não é para morrer naquele momento, então você não vai se esconder, porque você sabe que não vai. Mas se você sabe que o raio vai pegar em você, você fica ali e você realmente vai desencarnar. Então seria esse momento para nós, tudo assim predestinado, não é isso e aquilo? Deus não lhe outorgou a razão da inteligência para que deixasse sem serventia a vontade por querer, a atividade para ficar inativo. Então, nesse momento, bem explicado que nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos realmente mudar muitas coisas. Então, o nosso pedido é atendido ou não atendido? Vamos lá, mais uma leitura. Leon Denis nos diz no livro Depois da Morte, no capítulo 51, nas páginas 284 e 205, ele nos explica: seria um erro julgar que tudo que pudéssemos obter pela prece, que sua eficácia é asaz grande para desviar as provações inerentes à vida. A lei da imutável justiça não curva aos nossos caprichos.
Os males que desejamos afastar de nós são muitas das vezes condições necessárias ao nosso progresso. Se fosse assim suprimidos o efeito, disso seria tornar estéril a vida. De outro modo, como poderia Deus atender todos os desejos que os homens exprimem em suas preces? Então, se não fosse justamente esse nosso livre-arbítrio, que nós possamos escolher aquilo ou não, dentro de toda a nossa programação, lógico que sempre tem a brecha daquilo que você pode pedir e você pode ser concedido também. Mas tem coisas que são justamente para o nosso bem, que é para nós passarmos mesmo. Alguns podem pedir fortuna, ignora o que está dando um vasto campo às suas paixões, que foram coisas que já erramos em outras encarnações, que dessa vez não é para vir. Seria uma desgraça realmente se isso acontecesse, né? Poderia perder toda uma reencarnação caindo no mesmo erro. Antes da gente entrar no pensamento de Emmanuel, eu vou falar uma passagem realmente que quando o Chico começou a conversar com Emmanuel, e Chico perguntou a ele: eu tenho toda essa lição desses livros, eu vou estar aqui junto com você trabalhando, e ele questionou Emmanuel falando: mas essa minha vista, você sabe que ela é muito grave, essa situação que eu tenho na vista, será que Deus, né, a espiritualidade amiga, não poderia me ajudar em relação ao olho? Como é que poderia ser? Eu peço tanto a Deus. E ele fala assim: Chico, como que você recebe ajuda? As suas preces são atendidas, você tem ajuda espiritual e muito. Você vai dar conta, Chico, você vai dar conta. Aí ele: mas eu peço tanto a Deus para poder ficar. Será que não poderia os amigos espirituais fazer uma operação? Eu peço tanto nas minhas orações. Ele: você tem ajuda dos amigos espirituais, você tem ajuda de Deus, você tem ajuda de tantos, e você tem ajuda até dos médicos terrenos que a gente induz para que você realmente coloque, você faça. E ele não estava entendendo muito, então ainda Chico ainda perguntando a Emmanuel como que ele iria dar conta. E Emmanuel pede para ele pegar o Evangelho, abrir no capítulo 6, o Cristo Consolador, e ele vai lá, abre. Agora abre aí, né? E ele abrindo o capítulo, ele falou: bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei. Aí ele para de ler, Chico: aliviarei. Não está dizendo que ele, né, vai curar você, que você vai deixar de passar uma sequência, como nós acabamos de falar, uma situação que você tem que passar para o seu bem. E por fim ele falou assim para Chico: Emmanuel, tudo que você tem na vista, Emmanuel, é uma consequência, né? A causa já foi lá atrás, né? A consequência você está agora passando. E dá graças a Deus a ela. Porque é por essa situação que você tem realmente na vista que você não vai sair daquilo que você veio para fazer. E Chico conviveu até desencarnar com a situação dele do olho, nós sabemos muito bem disso. Sendo realmente operado, vindo para os médicos terrenos, fazendo suas situações, mas ele nunca deixou de pedir. Então, quando a gente realmente começa a entender essas situações de aliviar, não de curar, os nossos pedidos são diferentes naquele momento. Né? Que você faça realmente a sua vontade, não a minha. E no livro também Pensamentos de Emmanuel nos diz que a oração não suprime de imediato os quadros de provações, mas renova-se o espírito a fim de que venha sublimá-los ou renová-los. Aqui, né, está bem claro em relação a isso. Então não é porque você deixe de passar aquela situação, mas que você passe bem. Você passe fazendo essa diferença. Será que eu tenho que passar? Eu tenho que passar amargurado, injuriado, falando um monte de coisa. Eu peço, daqui a pouco eu estou realmente espraguejando, se lamentando, ou eu sei passar bem pelas situações? Ou nas minhas orações agora eu já estou colocando a situação de modos diferentes? São questionamentos que nós vamos começar a ver. E no livro também de Focos Doutrinários de Danilo Vilela,
Ele fala nesse capítulo 80, ele nos diz, olha como é que a doutrina é abençoada, nos auxilia nós entendermos esse mecanismo, né? Essa eficácia da prece em nossa vida. A doutrina espírita trouxe valiosa contribuição ao estudo do tema, mostrando não apenas como a oração funciona, mas como e para que deve ser utilizada. Assim que esclareceram inicialmente os orientadores espirituais que ela se irradia a partir do nosso pensamento, que é permanentemente acompanhado pelo poder supremo, por uma forma que absolutamente ainda não alcançamos, chegando com mente a outras inteligências que, agindo em seu nome, pode nos auxiliar de inúmeras maneiras, sempre com vista para o bem. Por outro lado, não estamos nós submetidos a um destino pré-fixado e inexorável que determina todos os detalhes da nossa vida. Haverá sempre um sem número de acontecimentos que poderão dar-se ou não, que dependendo de nossa vontade e iniciativa. É perfeitamente possível, portanto, que Deus atenda a certos pedidos sem que isso altere imutabilidade das leis que regem o conjunto. Então, nós estamos, sim, submetidos às leis, né, que a gente sabe que as nossas leis que regem ali, né, que todos nós temos a nossa programação dentro das causas, da lei de causa e efeito, que nós estamos dentro daquela situação que nós mesmos às vezes procuramos, mas também, né, não estamos à mercê de tudo. Tem muitas coisas, muitos pedidos nossos que são atendidos. E a gente nem imagina como são atendidos. Como que a nossa prece elevada, né? Porque ele fala que são amigos espirituais, dessa maneira, e eles estão ali ao nosso lado o tempo todo, nos orientando, nos colocando, para que nós possamos saber realmente pedir e nos ajudar nesse conjunto todo. Agora vem mais uns questionamentos. Como eu estou fazendo as minhas preces? O que eu estou pedindo a Deus? Será que eu estou pedindo o que é melhor para mim? Estou deixando a prece de lado para depois? Porque muitas vezes, no cansaço da noite, a gente vai ali já começando a nossa prece e às vezes já termina dormindo, né? E a gente tem que lembrar que muitas das vezes é melhor a gente fazer a prece sentada, porque às vezes o cansaço do nosso dia a dia, que é natural, né? Que a gente chega cansado do trabalho, pega a condução, aquela aflição toda, e às vezes a gente já se pega dormindo e nem termina, né? A gente vai terminar tempos depois. Então a gente fica pensando como que é importante nós estarmos juntos, né? Deixando esse pedido que tem que ser aquele pedido, né? E tem que deixar a prece para depois, não, a gente tem que deixar, é naquele momento mesmo. É no momento de alegria, sim. É no momento de agradecer, sim. É no momento de louvor, também. Então nós temos que estar juntos nessa situação. Não tem, né? Não tem separação. Outra questão importante para nós era a questão 658 do Livro dos Espíritos, que nos diz: a oração sempre agradável a Deus, quando é ditada pelo coração. Para Ele a intenção é tudo. É a oração que sai do coração, é aquela preferível, né? Não é aquela lida só, né, pelos lábios. A oração tem que ser aquela que vem lá dentro do coração. É aquela verdadeira. Lógico que a escrita tem realmente seu valor? Tem. Mas aquela que toca, né? Aquela que se aproxima mais de Deus, como essa questão fala, é aquela simples, né? Aquela que você fala direto com Deus. Senhor, está difícil, me ajuda, né? Tem coisas que eu não estou conseguindo realmente nesse momento, preciso dessa ajuda, preciso dessa luz. É aquela coisa assim sincera, aquele diálogo aberto, sabe? Sem medos, sem coisas, sem dedos, né? É aquela que você se coloca como filho realmente. E Deus escuta, através dos nossos amigos espirituais que estão sempre ali conosco.
E a ajuda vem. Às vezes, até antes mesmo da gente terminar o nosso pedido, a ajuda já está chegando. É alguém que bate na sua porta, é aquela situação difícil que você no outro dia levanta e começa a resolver. É alguém que fala, eu pensei em você hoje, sabe? Fala com aquele teu colega lá, que é assim, é de umas maneiras tão sutis, que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, atendendo aquele pedido, aquela rogativa. E na questão 661 do Livro dos Espíritos, também nos diz: podemos utilmente pedir a Deus que perdoe os nossos erros? Aí vem o questionamento dentro da própria resposta, dos Espíritos. Deus sabe discernir o bem e o mal. Então ele já coloca essa posição. E a oração não esconde os nossos erros. Aquele que pede perdão a Deus pelos seus erros só obtém mudando o seu proceder. As boas ações são as melhores. É melhor do que a oração. Por isso vai mais os atos do que palavras. Porque muitas das vezes a gente escuta assim, eu realmente já perdoei e eu não quero saber. Mas quando às vezes toca naquela ferida, a situação realmente volta. Mas você não acabou de pedir a Deus em sua prece? Realmente para que você saiba perdoar e na hora que você vai exercitar, aí esquece um pouco, aí você se cai novamente fazendo uma situação. A prece é maravilhosa, sim, mas ela não esconde aquilo que você realmente tem que mudar dentro de você. O teu perdão tem que vir. Tem que vir pelos atos, tem que vir pela sua posição, porque as palavras, gente, elas vão. Mas a sua posição, o seu coração sincero, o seu ato de você chegar realmente e se arrepender, a sua ação vai valer, olha, muito, mas muito mais. Aí não são só as palavras. Aí envolve o quê? O sentimento, envolve a ação. Porque a oração, gente, ela é formada, Ora e a ação, ela é formada, Que a gente sabe realmente pegar o pé da letra, é a oração, mas é a prática, é junto, tá? É orar, mas a ação tem que estar vindo junto. Então essa questão realmente ele coloca, a gente sabe o que é bem e o mal. E aí cabe a nós esse proceder, mudando de atitude. Um dos objetivos da prece é a mudança de comportamento. Através da prece que eu peço a Deus que nos fortifique e ajude a transformar aquilo que está me causando mal. O perdão sempre vem com uma renovação interior. Tudo depende do nosso esforço de lutar sempre e nunca desistir. Vamos errar muitas vezes? Com certeza. Muitas vezes nós vamos nos pegar errando. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, botando um pezinho na regeneração, porque a gente sabe que está uma mudança geral dentro do nosso planeta, em relação a tudo, que nem vamos entrar nesse assunto, porque esse daí é um outro estudo. Mas sabemos que estamos começando nessa situação, mas vamos errar sim. Mas sabemos que nós podemos o quê? Nunca desistir. E a prece, gente, é esse fortalecimento que a gente precisa. É onde a gente tira nossas energias, é onde você para, Senhor, novamente me peguei fazendo aquilo, me ajuda. Você traz para você o concurso desses bons amigos, desses espíritos amigos, para que te fortaleça, para que você não desista nunca. É você estar nessa sintonia maravilhosa com a espiritualidade amiga. Nós abrimos esse canal de amor, sim. Abrimos esse canal de amor sempre. Sabemos que fazemos isso como fazemos o nosso culto cristão no lar. A nossa prece é aquela que a gente envolve todos os nossos familiares. Se possível, uma vez por semana, que é mínimo 2 ou 3 vezes, como for necessário. E tem gente que faz diariamente, que é uma maravilha. Você abre a sua casa para esse concurso realmente dos bons amigos. Deus está sempre conosco e nós estamos ligados com Ele. É uma pergunta. E nós estamos ligados com Ele?
Se Ele está conosco, mas será que nós estamos sempre ligados com Ele? A gente sempre fala, né, nosso costume espírita de falar, o telefone sempre toca de lá para cá. Isso é verdade. Mas será que nós estamos tocando o nosso telefone para lá? Né? Quando a gente para, né, de nossos questionamentos, porque a gente pode ter certeza, se a gente envolve uma situação dessa, né, de prece, de estar ali naquele calor humano que a gente realmente precisa estar, porque eu vou falar também da prece em conjunto, que é uma parte importantíssima dentro da nossa doutrina, né? Quando a gente faz as preces coletivas, é muito importante também, e eu vou tocar nesse assunto. Mas é uma coisa que a gente tem que estar em constante sintonia conosco mesmo. No item 7 do Evangelho nos reforça: o que Deus lhe concederá sempre, se Ele o pedir com confiança e coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante a ideias que fará, que lhe surgirão dos bons espíritos, deixando-lhe, desta forma, o mérito da ação. Aí a gente também não tem que deixar tudo pela ação dos espíritos, não, né, gente? A gente também tem que fazer a nossa parte, né? Porque ele assiste os que julgam em si mesmo na conformidade dessa máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste também, porém, o que espera um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, muitas das vezes que o homem quer é um socorro por um milagre, sem depender do mínimo esforço. Né? Eu tirei essas palavras exatamente do Evangelho. Então, são coisas que a gente fala assim, se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas fica sentado dentro de casa? Né? Não vai agir, não vai procurar, não vai atrás. Então não tem que agir com conformidade. O céu vai te ajudar? Sim, mas você também tem que estar fazendo a sua parte. E quando você procura, sempre vai aparecer uma mão amiga, sempre. É a ideia que surge, vai no fulano, que o fulano pode estar com alguma coisa lá para você, algum emprego, alguma coisa, e você tem aquela ideia. Então ele deixa a ação para que você também tenha o seu livre-arbítrio e você também possa ter mérito nisso. Porque senão você não vai ter mérito, né? Aí nós vamos voltar à situação das marionetes. Quando a gente tem mérito, realmente, quando você vai para a ação, você consegue perceber. E muitas das vezes nós recebemos a ajuda maravilhosamente de pessoas que a gente nem imaginava. Eu posso até contar uma situação que aconteceu assim comigo, né? Eu estava na rua, peguei e falei assim, será que eu volto ou não para o trabalho? Né? Eu estava já aposentada, a mamãe já estava desencarnada, eu falei assim, eu acho que eu vou ver um outro trabalho para mim, para ajudar na nossa renda lá de casa. Eu estava passando na rua e encontro uma pessoa e fala assim para mim, olha, está precisando bem de uma pessoa lá na escola, nem vou falar o nome, né, na escola tal, de ajuda, porque a pessoa foi embora, ela viajou e está sem ninguém. Eu peguei e falei assim, Senhor, foi tão rápido assim, a gente fala, né, foi tão rápido assim, eu pensei em voltar e a pessoa já encontrou comigo na rua e já falou, aí eu fui lá na escola. Aí eu perguntei, está precisando realmente de um orientador pedagógico? É esse mesmo que está precisando, sei lá. Eu falei assim, Ângela, você não sabe que você caiu do céu? Eu falei assim, Senhor, devagar com a situação. Você caiu do céu, a pessoa viajou e a gente está precisando mesmo da pessoa para começar, mas para ontem. Aí eu falei assim, nossa, foi rápido dessa vez. Entendeu? Então a gente brinca com as situações, mas a gente vê que às vezes bate ali, mas você se colocou à disposição. Você saiu de casa com a disposição, você já mentalizou, você pediu a situação para que você colocasse. Então é aquilo, né? Você vai e você vai colocar. Não, nada tem que ser de milagre. Você se colocou em ação e a situação veio. Aí depois em casa, né, eu peguei e já falei, né? Falei com meus familiares, já estou empregada. É mesmo? Eu falei assim, já estou empregada.
escada de novo. Então, quer dizer, são coisas que a gente coloca o nosso pensamento em ação. E quantas coisas são resolvidas, né, gente? Quando a gente faz uma prece, você dorme com aquele tumulto todo na tua cabeça. A cabeça fecha de coisa, demora para dormir a peça, né? Porque quando a gente está na situação, no meio do burburinho, a gente demora para dormir. No outro dia você levanta e fala assim, já sei o que eu vou fazer. Não é assim? Já sei, está tudo resolvido. Você levanta, já sabe onde vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai procurar. Porque você acha que a gente dormindo fica paradinho? Não, gente. A gente vai em encontro com nossos objetivos, sim. A gente vai, através realmente da prece, ser envolvida com os amigos espirituais para que você chegue ao seu resultado. Você conversa com muitos amigos durante o seu sono, porque só o corpo físico realmente que precisa descansar. Né? Mas quando fala isso, o seu corpo está livre, você vai aonde precisa, coloca as suas situações. Então, nesse momento, a gente sabe que nós somos envolvidos naquela, né? Ajuda-te que o céu vai te ajudar também. E no item 8, né, nos dá vários exemplos. Como reconhecer a fé? Sempre somos ajudados, mas o mérito tem que ser nosso, a conquista tem que ser nossa. Na questão 660b, o Livro dos Espíritos nos fala bem claro. Como que é que certas pessoas que oram muito são, não obstante de mau caráter, né? Ansiosas, invejosas, impertinentes, carentes, sabe? Carentes de benevolência, de indulgência com as pessoas e algumas até viciosas. Olha a resposta dos Espíritos. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas se põem que todo o mérito desse tamanho de oração se fecha aos olhos sobre os propósitos e defeitos. A oração para eles é uma ocupação de emprego e que nunca, né, porém, um estudo para si próprio. Nesse caso, é ineficácia, né? Não um remédio, mas sim uma maneira como se aplica. Não podemos fechar os olhos para os nossos defeitos. O importante é analisar e pedir a Deus ajuda para os poucos, né, curando dominá-los. Não é a quantidade de prece que você faz que vai abolir todos os seus defeitos. A gente tem que estar atento nisso. Se você tem um defeito, que você acha que você tem que curar ele, que você não está bem, você fala mal dos outros, você não é indulgente, você é mal-humorado, você está sempre de mau humor, você está sempre brigando, você é irritante, você é implicante, você acha que a quantidade de prece que você faz vai abonar alguma coisa para Deus? Se eu rezar bastante, Deus vai me perdoar porque eu tenho esse defeito, que eu sou assim. Acha que é essa a pergunta que a gente está fazendo? Os amigos espirituais falam claramente, não, não mesmo. Você que tem que mudar. Não é só você pedir, né? Não é só você chegar ali, aquele remédio, pronto, vou aplicar esse remédio e não vou citar exemplos de outras religiões, tá? Nós temos que colocar dentro da nossa mesmo. Não vou citar exemplos de outras religiões. Acho que quando a gente vem aqui o tempo todo, essas palestras e muda, e quando a gente sai daqui, se a gente não mudar moralmente as nossas atitudes, tudo vai ser abonado se eu rezar uma quantidade toda, vou fazer minha oração hoje, meia hora, uma hora, vou pegar o livro, vou fazer toda aquela oração todinha, vou pegar o Evangelho e vou fazer. Se nós não mudarmos, se a prece não for esse veículo realmente de mudança sua, os amigos espirituais foi claramente, não podemos realmente analisar pela quantidade de tempo que você tem que vai abonar aquilo. Não é a prece que vai tirar, é a sua atitude que vai realmente abonar essa situação, que nós possamos fazer o quê? Através dessa intercessão com a prece. Então nós temos que estar atentos em relação a isso. A oração torna o homem melhor? Nos diz o Livro dos Espíritos nas 660. Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal. E Deus envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro que nunca lhe recusa quando pedido por sinceridade.
Aí vai o X da questão. Deus conhece todas as nossas intenções. Ele nos conhece por dentro e por fora. Olha lá dentro realmente da gente. Se aquilo que nós estamos pedindo só é de boca para fora, Ele também sabe. Agora, se for aquela prece sincera, sua, né, contida, ali você, junto realmente, aquela sinceridade, qual é o pai, né, que o filho pede realmente um pão e vai dar serpente? Não. Vai ser escutado, confirmou o seu pedido? Com certeza vai. E como você está orando? Como eu estou orando? Como nós estamos fazendo a nossa prece? Será que é mecânico? Pronto, acabou? Ou será que é aquela prece sincera, né, contida, que você realmente se envolve, né, na situação, que você não é aquela coisa repetida, pedindo coisas às vezes impossíveis para você naquele momento? Como que é importante quando ele realmente fala nessa questão? Deus, ele envia os bons espíritos para assistir. É um socorro que nunca recusa o pedido que é feito com sinceridade. Olha a palavra que os amigos espirituais botam para a gente nessa questão. Sinceridade. E no livro Pensamento de Emmanuel nos fala: orar em secreto, no recesso do lar, é uma prática recomendada pelo Cristo, contrapondo a oração farisaica, né? Aquela que você vai para a praça pública e faz aquela oração e todo mundo tem que saber que você está orando, né? Proferida com a intenção que seja um ato observado por terceiros. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que fazem questão de ver que você está orando. Não é essa, não. É aquela que você vai, né, para o seu cantinho ali interior, né, e faz a sua prece. E a prece para os nossos irmãos? Nós vamos falar agora. E a prece coletiva também, do seu efeito que nós fazemos. Como que a gente está orando? A gente está orando para os outros saber, ou você está orando para que você fale com o nosso Pai, com o nosso Criador? Agora a prece em conjunto. Com a prece em conjunto, nos diz Emmanuel, mas é uma força que tem os homens para atrair os bons espíritos. À medida que o homem vai evoluindo, ora mais pelo semelhante do que para si mesmo. Esse é o segredinho, tá? Pensa mais na necessidade alheia do que em seus próprios interesses. Embora reconheça as suas necessidades e para que elas roguem sempre o amparo divino. Então, quando você se coloca, né, na posição de também não só fazer a prece para você, mas pelos outros, você começa a ampliar o quê? A sua visão de mundo, né, a sua visão de irmão. E aquilo que Jesus veio trazer para nós, estarmos o quê? Junto um com o outro. O bem que eu quero, eu também vou espalhar para os outros. Aquilo que eu peço para mim, eu vou pedir para você também. Porque se eu estou bem, você vai estar bem, todos vão estar bem. E esse é um efeito maravilhoso, né? Porque a prece para outro dilata a capacidade de amar e servir. Com consequência, reduz os impulsos egoísticos que dão alto e ressoam em nosso mundo interno. Encarnados e desencarnados devem ser objeto de nossas orações, uma vez que, sendo fonte de energia, alcança aqueles para os quais estamos polarizando nossas vibrações por meio de uma súplica humilde, mais fervorosa e sincera. Podemos assim beneficiar pelas preces almas que se encontram em regiões de sofrimento ou organizações de reajuste no plano espiritual. Eu gostei muito dessa parte que amplia a nossa visão em relação àquilo que é só o nosso mundinho. Mas o Leon Denis vai mais a fundo nesse livro dele, né? No livro Depois da Morte. E ele fala nesse capítulo 51. A prece opera neles, dos espíritos sofredores,
uma magnetização à distância. Penetra através dos fluidos espessos e sombrios que envolvem os espíritos infelizes e atua em suas mágoas e tristezas. Olha que lindo que ele coloca. Vamos imaginar isso que Leon Denis fala para a gente agora. É uma flecha luminosa, né? A flecha de ouro rasgando as trevas. Agora imagine num lugar onde há só sofrimento, né? Onde as pessoas realmente estão ali naquela situação, né? Que a gente até lê nos nossos livros, né? Aquela flecha entrando justamente naquele mundo que começa a sua ponta de arrependimento para sair daquela situação em que ele se encontra. Olha como a caridade da prece pode atingir muito mais do que a gente imagina. Muito mais que a gente possa colocar, que a gente brinca assim, do que os nossos olhos, né, podem ver, muito mais do que a gente imagina. Ela atinge, né, por isso que eu falei lá no início as três coisas. Ela não tem tempo, não tem lugar, não tem idioma, né, ela não tem, ela vara aonde for necessário, aonde for preciso. E às vezes aquela sua prece, daquele irmão, naquele momento, vai ajudá-lo a ele ter aquele impulso para que ele possa ser socorrido. Naqueles povos que fica assim acoplado na nossa costa terrestre ali, a gente sabe como tem colônias ali acoplado, vai ser aquela sua prece que vai dar aquele suspiro para que ele possa dar aquela elevação e ele poder ser socorrido naquele momento de uma situação que às vezes poderia estar se prolongando por muito tempo. Olha a importância da prece para os encarnados, mas também para os desencarnados, também para os sofredores. E nós temos que estar atentos a todos. Então, quando a gente amplia, né, o campo mesmo magnético da nossa prece e possa atingir a lugares que a gente nem imagina, é uma caridade maravilhosa que a gente pode estar atingindo simplesmente porque você está no seu quarto fazendo a sua prece nessa intenção. E é uma vibração harmônica que dilata e rejubila e a alma oprimida. Quanta consolação para esse espírito ao sentirem que não estão abandonados quando veem que seres humanos se interessam ainda por sua sorte. Orar pelos espíritos infelizes, orar com compaixão, com amor, é uma das formas mais eficazes da caridade. A prece para outro, pelos nossos parentes, pelos infortunados e enfermos, quando feitas com um sentimento sincero, é a fé ardente e pode também ser produzida efeitos salutares. Mesmo quando as leis dos destinos lhes são obstáculos, quando a aprovação deve ser cumprida até o fim, a prece não é inútil. Os fluidos benéficos que traz em si acumulam-se para que no momento da morte recaia sobre o perispírito do ser amado. Aí Paulo nos fala, né? A prece em comum é um feixe de vontades, pensamentos, raios harmoniosos e perfumes que dirigem mais poderosamente o seu alvo. Pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de agir e abalar as massas fluídicas, que alavancam poderosa para a alma, entusiasta, que dá o seu impulso tudo que há de grandioso e puro, de elevado em si. Só uma paradinha, que eu vou voltar um pouquinho na página anterior, que tem um pedaço ali que eu gostaria realmente de ressaltar. Então, nada é inútil para nós. Mesmo que aquela pessoa passando pelaquela provação seríssima, que nós sabemos que tem pessoas que não conseguem, né? A gente, por mais que a gente faz a prece, não consegue penetrar ela naquele momento. Ela está tão, né, subjugada, obsediada, né, naquela situação que a gente sabe e que naquele momento a prece ainda não consegue atingir
devido às suas provações, devido às suas situações que todos nós passamos, uns mais, outros menos. Mas ela vai, com certeza, ser muito útil no momento preciso que ela necessitar. Isso nós possamos ter completamente certeza. Não vou rezar porque naquele momento aquela prece para ele vai ser inútil. Não. É reservado um momento, porque nós temos amigos espirituais ao nosso lado que estão especialmente nesse departamento da prece. E que é recolhido para que ele use naquele momento, quando a pessoa realmente necessita. Às vezes, naquele momento supremo do desencarne, onde muitas coisas são relevadas, onde situações realmente são reajustadas, que vai ser utilizada aquela prece que foi armazenada para aquela pessoa, especificamente. Então, nada é inútil. A gente sabe que a prece tem esse poder maravilhoso. E a bênção do amor de Deus chega até nós, outros, e companheiros da sombra pela prece. Através do além, né? Através desse fortalecimento do coração, amplia essa visão espiritual em relação aos problemas do mundo. Os homens de sociedade, as nossas provas, temos que passar, mas com a justiça de Deus. E nos reconduz ao progresso, né, e à felicidade. Então, como nós poderemos ajudar nesse sentido? Eu tenho esse costume e vou passar para vocês o que eu tenho esse costume, porque eu acho que não é só comigo. Eu acho que muitas pessoas fazem isso que eu faço. Vamos criar em nós esse costume, né, de presenciarmos uma tragédia, uma violência, porque às vezes o trânsito para não é por causa do acidente, não é por causa que o curioso está ali porque quer ver o que aconteceu, o acidente. Não é verdade? Você está lá no engarrafamento e não aconteceu nada, mas o povo que está parando o trânsito porque a situação está numa outra faixa e nem a mesma faixa e faz aquele tumulto todo. Será que naquela situação eu levo o pensamento a Deus e envolvo que aquele acidente, né, aquela situação que houve, se houve desencarne, se houve realmente um acidente maior, se a pessoa está sendo socorrida ou não, eu levo meu pensamento a Deus. Quando passa uma sirene, parece que já é automático. Né? Passou a sirene, eu não sei se está dentro ou se é o motorista que está querendo passar, se não tem ninguém dentro da ambulância, mas já é automático. Senhor, que possa ser socorrido, que possa chegar ao seu destino o mais rápido, né? Que o motorista possa ter atenção e aquele que está sendo socorrido possa chegar. Então são coisas que automaticamente nós fazemos isso. Quem que faz isso? Eu faço. Quem que já tem esse costume? Isso, gente, a gente tem que nos envolver nessa situação de violência, de tragédia. Quando a gente vê reportagem realmente, quando a gente está vendo aquelas situações que não dá nem para trocar de canal ainda, porque vai ver uma situação, então se envolve naquilo. Envolve naquele que praticou, envolve também na vítima. Porque muitas das vezes aquele que praticou é vítima. Naquele momento ele está praticando, mas ele já foi vítima. E a gente não sabe, né, o que está envolvido naquela situação toda. Então vamos entrar em comunicação. E tentando essas preces, emanando os bons pensamentos, envolvemos em luz esses irmãos. Amparando em qualquer circunstância no ato de amor e de caridade. Aí sim nós podemos estar fazendo a diferença sem julgamento. Não importa quem foi, naquele momento o ofendido, a sua prece tem que estar alheia a essa situação. O julgamento a gente deixa para Deus. Porque nós estamos vendo só naquele momento. Se ele desencarnou por um acidente, Senhor, quantos exemplos a gente sabe que era para ser assim de acidente? Quantas coisas a gente sabe que a própria pessoa que pediu para voltar e desencarnar era um acidente, ou provocado por ele anteriormente, ou porque ele precisava passar por aquilo, a gente não sabe. Mas podemos fazer a diferença através da nossa prece para que ele possa ser assistido. Aí entra, né, aquela situação que nos envolve. E que a prece pode estar aí, ó, batendo na nossa porta e nós possamos, né, ser esse veículo.
em qualquer circunstância. Fazer parte, né, com os espíritas que somos, sabendo que nós podemos mudar. Não podemos mudar muitas vezes as leis naturais. Elas vão acontecer? Não. Mas podemos sim ajudar praticando a caridade através da prece. No dia a dia encontramos também outra situação que nós passamos. No dia a dia encontramos tantas pessoas que discordam do nosso jeito de agir, de pensar. E há momentos muito difíceis que passamos. Como há momentos muito difíceis que passamos. Vemos então esse caso de exercitar a prece. É o momento do exercício realmente da prece. O silêncio que acalma também é uma prece. Até acharmos um momento melhor de expormos as nossas opiniões. Brigas, discussões serão abafadas se a prece estiver presente. Então, quando nós estivermos envolvidos em situações tais, né, que a gente não consegue sair daquele tumulto, se preserve disso. Quantas e quantas vezes a gente escuta uma briga muito séria de marido e mulher, ou seja lá o que for na rua, né, ou dentro da nossa casa mesmo, querendo ou não, quem mora em apartamento, a gente sabe o que acontece muitas vezes disso, tá aquela discussão doida lá, aquela confusão. Você entra em prece, gente, para aquela calmaria onde está, faz a sua parte. E como é importante. Vai acalmar? Claro que vai acalmar. Mas se não for, alguma coisa vai chegar lá, vocês podem ter certeza disso. A ajuda vai vir. E é esse pensamento que nós temos que ter. E quando acontece conosco, daquele momento que você está naquela situação e você não consegue resolver, e se você entrar naquele tumulto mesmo, a situação vai ficar pior, se cala, vai para o seu quarto, mentaliza Jesus, se der você pega o seu evangelho, faça a sua prece, envolve, pede ajuda à espiritualidade amiga, que com certeza as coisas vão acalmar. E depois, no momento propício, você vai poder retornar aquela situação, mas já com os ânimos melhores, com a situação mais calma. Né? Porque se você se envolver naquela situação toda, você não vai conseguir resolver. A prece para nós nos envolve nesse presente. Portanto, amigos, vamos viver com essa vigilância, né? Que é uma coisa que temos que falar não só para nós. Eu estou falando, gente, mas tem duas orelhas aqui do meu lado. Não fica achando que é para os nós, não. É para nós, tá? Para nós. Portanto, amigos, vamos viver com essa vigilância. Sustentado na fé sincera para com Deus, porque é eficaz. Porque Ele sempre sabe e saberá o que é melhor para nós. E finalizando, é o exemplo maravilhoso que nós temos, né? Esse exemplo maravilhoso que nós temos dessa figura, que muitas vezes, né, nós vimos Jesus recolhido, falando com o Pai, falando com Deus. Nos momentos de decisões, Ele estava lá com Deus, em prece. Nos momentos de conselho, Senhor, Ele estava lá com Deus. Pedindo força. Principalmente a gente tem, né, ele no Horto das Oliveiras, naquele momento que estava toda aquela parte que ele ia passar, todo o martírio da crucificação, ele pediu forças. Até falou, Pai, afaste de mim esse cálice, mas faça a sua vontade e não a minha. Ele estava ali em prece com o Pai, em prece com Deus. Então esse exemplo maravilhoso que Jesus traz para nós. Se ele, né, Filho Jesus, que veio na terra para nos auxiliar. Várias passagens do Evangelho, nós pegamos Jesus fazendo essa prece maravilhosa, de conselhos, de decisões, de força com o Pai, porque não nós, pecadores, né, que estamos aqui ainda, passando por todos esses nossos processos. Irmãos, vamos confiar mesmo sempre nessas palavras amorosas do Mestre Jesus. E Ele sempre, né, fala conosco, isso a gente tem que colocar entre nós. Estarei convosco até o fim. Então a gente tem que confiar que Ele vai estar conosco até o fim.
Até o fim de quê? De a cada encarnação, a cada desencarnação, a gente encarna e desencarna. Ele vai estar conosco, vai estar lá. Sempre, como Joana de Ângeles fala para nós, sempre será entre você e Deus, entre a sua consciência e Deus. E esse elo, que nós possamos estar juntos, que Ele vai estar sempre conosco, nós encontramos sempre aonde? Na prece. É esse elo, é esse que nos unimos, é esse que une, é através da prece sincera, contrita nossa, que vamos encontrar sempre esse elo entre nós e Deus. Nunca vamos esquecer disso, é uma coisa que está dentro de nós. Né? Dentro de nós existe essa consciência. A semente que Deus colocou em cada um de nós é essa. Esse é o que nós temos que unir. A gente tem que estar sempre religado. E através da prece, com certeza, nós vamos estar sempre juntinhos. Muita paz para todos.